Uma onda de desemprego lava a Europa. Nos 16 países da zona do euro, a economia deve encolher 4% este ano. E há pouca chance de recuperação em 2010. A Espanha, que nos últimos 30 anos passou de país pobre para um dos maiores investidores internacionais, inclusive no Brasil, é um dos mais atingidos pela crise. Em nenhum outro país desenvolvido, o desemprego atingiu números tão alarmantes. Os investimentos diretos da Espanha no Brasil cresceram 75% no ano passado. Somos o terceiro destino de recursos europeus para países emergentes. Até que ponto essa crise que consome a Europa pode nos afetar? O mesmo vento que infla o orgulho dos espanhóis é o que corre solto pelas construções sem paredes. É o que sopra nas janelas de apartamentos onde ninguém vai morar. As obras inacabadas são um retrato de uma economia que pisou no freio de repente, depois de 30 anos de crescimento acelerado. Desde a morte do ditador Francisco Franco nos anos 70, o país enriqueceu e se transformou numa das estrelas mais brilhantes da União Europeia. A Espanha foi sempre apontada como o maior símbolo de sucesso do euro. A moeda ajudou a transformar um dos países mais pobres do continente num grande investidor internacional. Essa prosperidade chegou ao limite e, mais do que isso, nos próximos anos, a Espanha vai empobrecer. O Fundo Monetário Internacional diz que a crise vai se arrastar até 2014. Em 2009, a economia espanhola deve encolher cerca de 3%. Mesmo antes da crise internacional, o modelo de crescimento da Espanha já estava com os dias contados. Imóveis cada vez mais caros, financiados com dinheiro fácil, juros baixos e prazos a perder de vista. O crédito sumiu de repente e acelerou todo o processo. O estouro da bolha imobiliária espanhola continua se espalhando por outros setores da economia. No auge da especulação, os preços chegaram a níveis tão elevados que a Espanha até hoje tem os apartamentos mais caros do mundo em relação à renda média da população. Foi um fenômeno parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos. Os mecanismos financeiros foram diferentes, mas a raiz do problema nos dois países é a mesma: crédito fácil para quem nunca seria capaz de pagar. O economista Alfredo Arahuetes diz que a Espanha hoje sofre as consequências de ter escolhido o caminho mais fácil para crescer: o endividamento externo. Hay una parte del endeudamiento que yo llamo que es un endeudamiento valiente, ¿no? Hay una parte que es endeudamiento de las empresas españolas, de las grandes empresas españolas o de las medianas grandes empresas españolas que han utilizado ese endeudamiento para internacionalizarse. Entonces yo no voy a decir que Telefónica, Repsol, etcétera, las grandes compañías eléctricas que tienen un cierto nivel de endeudamiento son empresas muy capaces de generar beneficios y van a poder devolver el endeudamiento sin ningún problema. Pero además del endeudamiento de las empresas, que tiene esa dimensión, hay una parte del endeudamiento que ha ido para financiar el crecimiento del sector inmobiliario y para financiar consumo. En el sector inmobiliario ha habido una burbuja, hay que decirlo claramente, una burbuja inmobiliaria. Hay una parte importantísima del crédito internacional que ha sido canalizado internamente hacia el sector de la construcción y ha dado en una gran burbuja. Esa gran burbuja es la que se está pinchando ahora y le ha dado y le puede dar problemas a los bancos en España. Y por otra parte ha habido una parte de endeudamiento que ha ido directamente a consumo. Y la parte de endeudamiento que ha ido a consumo la hemos gastado en un fuerte crecimiento de las importaciones. Desde quando a Espanha tomou caminho errado, caminho que conduziria a essa crise? El euro nos dio la posibilidad de acceder, nos dio la posibilidad a los españoles de acceder a una política monetaria con tipos de interés muy bajos que no hayamos conocido nunca en nuestra historia. Pues claro, en España ha habido épocas donde ha habido también anteriormente ciertas burbujas inmobiliarias, pero eran de menor dimensión. ¿Por qué? Porque había una parte de la población que era la única que podía acceder a esa vivienda. ¿Por qué? Porque los tipos de interés eran tipos de interés del 16, del 17%. Cuando entramos en el euro, los tipos de interés son tipos de interés que han estado por bajo del 4%. Ha habido un momento en que se estaban dando hipotecas al 2,5%. Claro, hipotecas al 2,5%, crédito al consumo muy bajo. Evidentemente, nosotros nos hemos incorporado a una zona de integración con una moneda única que nos ha dado el acceso a una política monetaria de grandes facilidades. Y ahí es muy difícil
adoptar medidas de, llamémoslo así, de represión del crédito. Muy difícil. A crise surge diante dos nossos olhos numa visita ao residencial Francisco Hernando. O nome é uma auto-homenagem. O tal Francisco é o empreiteiro que ergueu a maior obra de iniciativa privada da história da Espanha. Mas ele não tem muito do que se orgulhar. A 40 quilômetros de Madrid, o conjunto de 5.092 apartamentos parece uma cidade fantasma. A praça não é do povo, não é de ninguém. Só 250 famílias moram nos poucos prédios que estão terminados. Nem o doce murmúrio das fontes traz um pouco de paz. A água é roubada, desviada ilegalmente de reservatórios que abastecem a capital da Espanha. Então acá há muitos que são de los bancos. Todas las torres son de los 2.000 apartamentos estão nas mãos dos bancos, que financiaram a obra e agora tentam vender com desconto para diminuir o prejuízo. E quem comprou apartamentos parece que se arrependeu. Vende-se, aluga-se, faz-se qualquer negócio do térreo ao último andar. É difícil encontrar um morador. Este comprou um apartamento depois de trabalhar na construção do prédio. Quando a obra acabou, arrumou um emprego na limpeza. Se vive bien, eso sí, más a gusto que Sim? Mais tranquilo, Por lo menos yo sí. Para ele, nunca foi tão bom estar na contramão da história. Ter casa e ter trabalho, enquanto a crise vai tomando proporções cada vez mais assustadoras. La primera ola de grandes desempleados es el sector de la construcción. Y una vez que el sector de la construcción se para y expulsa a todos los trabajadores, muchos de ellos incluso eran emigrantes, ese sector, con los sectores a los que arrastraba, de materiales de construcción, muebles de cocina, electrodomésticos, etc., esos sectores sufren los efectos negativos, destruyen empleo, esa es la segunda ola, y la tercera ola son los servicios vinculados a ese sector. A partir de ahí cae el consumo empieza a afectar a otros sectores, por simbolizarlo en uno es el sector del automóvil, que pierde casi el 50% de las ventas. Ese sector tiene que entrar en reconversión y a partir de ahí todos los sectores afectados por el consumo son los que poco a poco van destruyendo parte del empleo. Por eso en el caso español este proceso ha sido un proceso enormemente rápido, es rapidísimo. Hemos pasado de una tasa de desempleo cercana al 8% a una tasa de desempleo que se ha más que duplicado. A taxa de desemprego na Espanha é a maior de todos os tempos, 17,3%. Esse número significa que mais de 4 milhões de pessoas estão sem trabalho, num país de 46 milhões de habitantes. A falta de emprego já se transformou em queda no consumo. Para manter as mesas ocupadas, este restaurante misturou criatividade com solidariedade. Aqui, quem não tem emprego, não paga. O cartaz diz: convidamos nossos amigos e vizinhos desempregados. Quem aceita o convite tem direito a um prato com 2 sanduíches, batata frita e até uma cervejinha para esquecer a crise. Lo que sí que hemos pretendido es que si de alguna manera cada empresa dentro de su rubro era capaz de hacer algo similar, pues entre todos conseguiríamos que esta gente pues, lo pase mejor o tenga menos dificultades. Por ejemplo, Os 34 restaurantes da rede já atenderam mais de 25 mil desempregados. O custo, equivalente a R$240 mil, é dividido com os fornecedores e até com os funcionários, que decidiram participar também.